Olá, meu amigo, minha amiga. Agora nós vamos para a aula de resolução de discursivos com exemplos reais de provas reais. Tá? Para você ver que o método funciona, para a gente pôr em prática e memorizar aí o nosso esqueleto e nunca mais sofrer para fazer discursivo. Beleza? Obviamente, se você não souber o tema, é difícil te ajudar, né? Mas com certeza isso aqui já é metade do caminho andado. Vamos lá. Começar discursivo do TSE, né? Muitos fizeram. Na qualidade de analista de engenharia, redija um texto dissertativo com base na Lei 14.133 de 2021, a respeito do projeto básico, que deve ser elaborado como uma das fases da licitação de contrato de obras públicas. PETS. Defina o projeto básico de engenharia e discorra sobre seus objetivos. Cite 4 elementos técnicos e legais que devem estar contidos no projeto básico. Só, antes de mais nada, se você ainda não me segue, segue aí no Instagram, professor Gustavo Sidney. Se inscreve aqui no canal, vai ter muita aula bacana igual essa daqui para frente. A gente entrou na reta final aí do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Vai ter muitas aulas de exercício e revisão. A gente vai passar por todo o conteúdo do edital, pegando as partes mais importantes, mais relevantes para a prova. Por exemplo, aqui na parte discursiva, são duas discursivas de 60 linhas, valendo 10 pontos. Né? Uma prova onde vai ter aí uma nota mínima de corte de 80 mais, 80, 10 pontos aí na discursiva, vai ser a briga ali pelo 1 por 1. Então, tem que ficar ligado. Vamos lá. Então, se você gostar e tiver interesse por mais aulas desse jeito, desse nível, eu peço que se inscreva no nosso canal e dê o like. Dito isso, né, a banca aqui pede para a gente escrever uma discursiva de 30 linhas a respeito do projeto básico. Né? Antes da gente começar, o que a gente tem aqui? Né? Qual que é o tema da nossa discursiva? Né? O assunto é direito administrativo, o tema é a Lei 14.133 de 2021 e a nossa tese seria a abordagem do projeto básico. Tá? Então, antes de você começar a escrever, você vai ler a sua discursiva lá no rascunho. Você vai fazer isso aqui. Deixa eu botar uma página em branco para nós. Eu vou te ensinar a fazer um brainstorm. Famoso brainstorm. Bem devagar, trem. O que seria o brainstorm? Né? Antes de você começar a escrever qualquer coisa, você tem que chamar na cabeça aqui o que você sabe sobre o tema. E como que faz isso? A gente vai esquematizar nossa introdução, nosso parágrafo de desenvolvimento, que é as respostas aqui das nossas perguntas. Né? Você pode ver que ele perguntou duas perguntas, né? Primeira pergunta: defina o projeto base de engenharia e discorra sobre os objetivos. Isso aqui é um parágrafo. O segundo parágrafo: cite 4 elementos técnicos e legais que devem estar contidos no projeto básico. Esse aqui é o segundo parágrafo. Então, como que a nossa discursiva vai estar aqui? Ela vai estar dividida
em intro, nossa introdução, D1, D2 e conclusão. Né? Essa vai ser a nossa discursiva. Como que a gente calibra isso aqui? A gente tem 30 linhas. Então, eu vou deixar aqui aproximadamente 3 linhas para a introdução, aproximadamente 3 linhas para a conclusão. Aí eu tenho 24 linhas sobrando para o desenvolvimento 1 e para o desenvolvimento 2. Ou seja, de 24 eu tenho aproximadamente 12 linhas para responder cada parágrafo desse. Mas a gente pode balancear melhor aqui, porque a gente vê que os dois tópicos não tá igual no tamanho de resposta. Por quê? É mais fácil você falar um pouco aqui, menos linhas. E até porque aqui vale 20 pontos e aqui 27. Então a gente pode deixar, por exemplo, aproximadamente 10 linhas e 14 linhas. Não tem problema. O importante é não ficar muito longe. 2 linhas para cá e 20 linhas para cá, entendeu? Então vamos lá. Nosso brainstorm, como a gente vai fazer? A introdução, lembra que a gente já tem o esqueleto pronto na nossa cabeça, né? De como a gente vai começar. Lembra como que é? Na nossa intro, a gente vai botar aqui. Trata-se de projeto, trata-se de... Aí, qual que é o nosso tema? Nosso tema é projeto básico, né? Lei 14.133. Trata-se de uma análise sobre a Lei 14.133 e tal, e tal, e tal. Tá? Antes da gente começar a escrever lá no rascunho, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai enumerar a introdução, aí eu vou botar aqui D1, né? E vou ver aqui o que o D1 está falando. Defina o projeto básico de engenharia e discorra sobre os seus objetivos. Como que eu vou transformar isso aqui em tópico frasal? Eu posso falar simplesmente assim, ó. Definir o projeto básico de engenharia e os seus objetivos é crucial para o desenvolvimento, para a obra. Aí você quiser inventar, entendeu? Você transforma numa afirmação que ela vem no tópico frasal filé. E você vai fazer isso aí o 2 também, e aí você vai começar a elencar. O que eu sei de projeto básico? Né? O projeto básico eu sei que ele tem que ter detalhamento suficiente para a licitação, eu sei que ele tem que ter ensaios geotécnicos, eu sei que ele tem que ter o anteprojeto, eu sei que ele tem que ter análise da viabilidade, eu sei que ele tem que ter as planilhas de orçamento. Aí você vai elencando aqui para você não escrever. E conforme você vai lembrando, você vai botando. Vamos supor que você só lembrou de 2. Depois, na hora que você começar a fazer a prova, você vai lembrando de mais. E aí você vai anotando aqui. Mesma coisa você vai fazer para o D2. O que o D2 está aqui? O D2 está pedindo para nós: cite 4 elementos técnicos e legais que devem estar contidos no projeto básico. Né? Na verdade, o que eu fiz aqui? Isso que eu estava falando aqui, na verdade, é do D2, né? O projeto, as planilhas orçamentárias, estudos geotécnicos, detalhamento suficiente para a licitação, análise ambiental, né, com as medidas de mitigação, enfim, várias outras coisas que devem ter aqui dentro, né? O projeto básico, a definição é a teoria que está lá na norma, né? E os objetivos dele é o quê? Poder
dá suporte para licitação e tal. Aí você desenvolve tudo que você sabe aqui. E esse aqui é o famoso brainstorm, tá? É você elencar o que você vai dizer no seu texto. Isso aqui é a primeira coisa que você faz da prova. Se é uma prova de um turno só, você vai abrir sua prova, vai direto para a discursiva e vai fazer esse esboço aqui, lá no rascunho. E começando a escrever tudo que você sabe sobre o tema. Vai riscando, que vai fazendo árvore aqui, vai puxando para cima, esse para cá, esse para aqui. Você vai escrevendo, vai estruturando o que você vai escrever. E conforme você vai desenvolvendo a prova, respondendo a prova, lá, lendo as questões, vão surgir muitas informações ali que você pode usar no seu texto. Então, conforme você vai respondendo a questão lá, você vai, putz, aqui serve para minha discursiva, você já vai anota lá. E, geralmente, as bancas cobram na discursiva alguma coisa que ela já cobrou no objetivo também. Então, já vai ter. Às vezes você pode pegar até um trechinho do enunciado da questão lá que você respondeu para pôr aqui na sua discursiva, entendeu? E aí você vai anotando, anotando. Aí do meio para o final da prova você começa a escrever ela realmente lá os parágrafos. Trata-se de análise, não sei o quê, da 14.133. Beleza? Esse é o famoso brainstorm, no começo da prova. Agora, vamos ver como ficou essa discursiva, usando o nosso esqueleto. Olha lá. Lembra lá, movimento 1. Tópico parasal mais base legal. Trata-se de análise a respeito do projeto básico de engenharia, a ser elaborado como uma das fases da licitação de contrato de obras públicas. O que eu fiz aqui? Tópico parasal mais base legal. Tópico parasal, análise a respeito do projeto de engenharia, né? Conforme exigido pelo regime jurídico de contratações públicas. Aqui, ó. Novo regime jurídico de contratações públicas. Isso aqui é a nossa base legal. Esse aqui, nosso tópico parasal. O que nós vamos fazer? O que falta agora para a gente fazer? Recursos de autoridade. Luz a 14, a luz da lei número 14.133 de 21, vírgula, sempre termina conectivo com vírgula, tá? Esse aqui é nosso recurso de autoridade, nosso RA, que disciplina contratações públicas, bem como das recomendações de manuais de órgãos de controle. Aqui, ó, você tá vendo que ele usou dois. Ele não, né? Ele usou dois recursos de autoridade. Aqui também é recurso de autoridade. Entendeu? Matou. O que está faltando agora? A conclusão, né? O objetivo da nossa introdução. O objetivo do nosso texto por igual, né? Que a gente está na introdução. O presente texto tem por objetivo, vírgula, definir o projeto básico e seus objetivos, bem como indicar 4 elementos técnicos e legais que devem compô-lo, vírgula. O que eu fiz aqui? Mostrei para o corretor o que vai ser desenvolvido no texto, ou seja, as respostas que vão estar lá no texto. Demonstrando a importância desse instrumento, demonstrando a importância nosso esqueleto, né? Desse instrumento para adequar a computação e execução de obras públicas. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eu peguei a pergunta da banca e encaixei no meu esqueleto, né? Olha lá. Presente texto é objetivo, né? Nosso esqueleto, né? Nosso recurso de autoridade, esqueleto. Aqui. Então, assim ficou a nossa introdução. Bonitinho, belezinha. Agora vamos para o nosso desenvolvimento, que é a resposta da nossa primeira pergunta. A banca perguntava lá, vocês lembram, né? O que era? Para definir projeto básico e seus objetivos.
Como que fica isso aqui no nosso esqueleto? Preliminarmente, cabe destacar. Isso aqui é nosso esqueleto fixo. Nosso tópico frasal, o que eu falei que era? Uma afirmação da pergunta. O conceito de projeto básico de engenharia e seus principais objetivos no contexto de estações de obra pública. Não está igualzinho a pergunta? Aqui, ó. Conceito de projeto básico e principais objetivos. Esse é o tópico frasal 100%. As palavras que estão lá na minha pergunta estão aqui no meu tópico frasal. Entendeu? Feito o tópico frasal, a gente encerra o período com a vírgula, começa o segundo período do parágrafo, que é o quê? Nosso argumento de autoridade. Como é uma lei, a gente vai começar de acordo com a lei número 14133 de 2021, vírgula. Aí agora aqui eu entro com a resposta mesmo, que aqui é onde a gente vai ganhar a nota de conteúdo. Até agora, a gente só estava ganhando nota de estrutura, tá? No caso da Caixa Econômica Federal, vai ser 50% de estrutura e 50% de conteúdo. Ou seja, todo esse esqueleto aqui, ó, recurso de autoridade, né, argumento de autoridade, início aqui com os conectivos de coesão aqui desse modo, verifica-se que, né, os conectivos lógicos, né? Tudo isso aí faz parte daquela nota de 50%. Tá? Então, se você não cumprir esses requisitos aqui, você não vai ter nota de estrutura. E aqui, ó, tudo que está em azul aqui, né, é o nosso esqueleto. Agora, aqui sim, daí é nota de conteúdo. De acordo com a lei número 14133 de 2021, vírgula, aí começa a resposta, que é onde a gente vai começar a ganhar a nota de conteúdo. O projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, de forma a assegurar a viabilidade técnica e adequado tratamento dos impactos, né? No caso aqui, os impactos ambientais, socioeconômicos, a estimativa de custos e a definição dos métodos e prazos de execução. Encerrei o parágrafo, o período. Né? Respondi o conceito de projeto básico. Né? E agora, vou responder aqui o segundo quesito da nossa discursiva, da nossa pergunta. Desse modo, verifica-se que aqui é o nosso esqueleto, né? O conectivo lógico. Desse modo, verifica-se que o projeto básico tem por objetivo 2 pontos. Vou começar uma enumeração, uma explicação com enumeração. Orientar a elaboração do edital, permitir especificações técnicas precisas. Esse é um dos objetivos. Segundo objetivo, permitir propostas consistentes entre licitantes. Terceiro objetivo, reduzir risco de aditivos e paralisações. Quarto objetivo, assegurar eficiência, economicidade e segurança na execução de empreendimentos públicos. Ponto. Acabou. Nosso primeiro desenvolvimento, é a resposta da nossa primeira pergunta, cumprindo todos os parâmetros necessários de estrutura, né, e de conteúdo. Matou, tá aqui. Beleza? Agora vamos para o desenvolvimento 2. Rico. Vamos lá. Qual que era a pergunta? Cite 4 elementos técnicos e legais que devem estar contidos no projeto básico. Vamos lá. Começando lá com o nosso esqueleto. No que se refere aos elementos técnicos e legais,
que deve estar com... O que se refere aos elementos técnicos e legais, nossa introdução ao desenvolvimento aqui, que devem estar contidos no projeto básico, observe-se que na Lei 14.133 estabelece o rol mínimo de informações indispensáveis. O que eu fiz aqui? Toca para as aulas. Eu peguei a minha pergunta, né? Elementos técnicos e legais que devem estar contidos no projeto básico. Isso aqui é a minha pergunta lá. Então, fiz o meu toque frasal, né? Afirmando que vai ser respondido. Argumento de autoridade. Né? Entre esses elementos, destacam-se. Nosso elemento, nosso recurso de autoridade já está aqui, né? Versão 3.6. Levantamento topográfico, cadastrais e investigações geotécnicas, contendo sondagens, ensaios geotécnicos, laboratoriais, necessárias à caracterização das condições do local e a execução da solução escolhida. E nós temos o primeiro quesito respondido. Vamos lá para o segundo. Soluções técnicas globais e localizadas. Suficientemente detalhadas para evitar reformulações durante o projeto executivo, assegurando clareza quanto à qualidade, preço e prazo. Terceiro, identificação de serviços, materiais e equipamentos. Esse ponto, com especificações que asseguram desempenho adequado, segurança executiva e conformidade. Quarto quesito. Informações para métodos construtivos e gestão da obra, compreendendo programação, estratégia de suprimentos, normas de fiscalização e subsídios para o plano de licitação e gestão. Respondi os 4 quesitos que a banca pedia, e aí eu vou para o fechamento do meu desenvolvimento 2. Conclui-se, portanto, que esses 4 elementos conferem ao projeto básico o detalhamento exigido pela legislação para garantir um planejamento adequado e controle sobre o custo de obras e qualidade. Matei o segundo parágrafo, usando o nosso esqueleto aqui. Toque frasal, mais recurso de autoridade e resposta aos objetivos da questão. Agora, vamos para a nossa querida conclusão. Depois de você ter passado por tudo isso aí, a conclusão fica até simples. Como que a gente começa? Diante do exposto, considerando que o projeto básico é o instrumento que traduz os estudos preliminares em especificações técnicas para caracterizar a obra. O que eu fiz aqui? Vamos voltar lá na introdução para você dar uma ligada? Ó. Aqui, ó. O que eu falei na minha introdução? Trata-se de análise do projeto básico de engenharia ser elaborada à luz da 14.133, disciplinas, recomendações, tal, presente tempo objetivo, definido tal instrumento da contra, demonstrando a importância desse instrumento para a adequada contratação das execuções de obras públicas. Aqui está a minha conclusão. Instrumento que traduz esses preliminares e explicações técnicas para a caracterização da obra. Está aqui nosso 14.133, projeto básico, traduz os estudos, né? E aí, fechamento, opina-se que sua elaboração adequada é condição essencial para a eficiência das contratações. Lembra? Fazendo um link lá? Assim, recomenda-se que a administração pública zele pela inclusão dos elementos técnicos e legais exigidos, de modo a reduzir riscos, fortalecer o planejamento e assegurar melhor aplicação dos recursos. Nota 10. Show, acabou, morreu.
esqueletinho na cabeça, só adequou o tema. Beleza? Simples. Análise da resposta. A gente desenvolveu aqui. Esqueleto. Seguiu perfeitamente. Introdução, P1, P2, conclusão. Conectivos. Todos os padrões da nosso esqueleto. Trata-se de presente texto, preliminarmente, que se refere diante do exposto. Argumentos. Ele citado em cada parágrafo. Né? Argumento de autoridade. Quesito P1 respondeu o conceito e mais objetivos. P2 respondeu os 4 elementos. Conclusão, tem opinião clara, mas recomendação prática. Nota estimada. Isso aqui foi uma correção que eu fiz, né? Entre 85% e 90%. Vamos para mais um exemplo? Agora a gente vai passar mais rápido, porque a gente já passou bem rapidinho lá, né? Enunciado. Isso aqui foi da prova da CGM, Engenheiro de Controle Interno. Durante o desenvolvimento dos trabalhos para o orçamento da obra de uma escola municipal, é necessário considerar os principais insumos e o total de cada insumo e sua representatividade no custo final da obra. Pede-se. E nosso D1, nosso D2 e nosso D3. Defina como a curva ABC pode ajudar o orçamentista que vai gerir a obra, fundamentando as aplicabilidades da curva ABC na gestão de orçamentos. Cite no mínimo 2 vantagens do emprego da curva ABC na gestão de obras. Indique no mínimo uma limitação, desvantagem do emprego da curva ABC na gestão de obras. Essa questão, vamos lá falar. A questão aqui é questão fácil. Só que questão fácil, por exemplo, se cai uma questão dessa no caixa econômica, por exemplo, metade da nota é estrutura. Qualquer um sabe responder essas 3 questões, essas 3 perguntas aqui. Mas não é todo mundo que sabe estruturar uma redação. O que acontece? O cabra vai lá, fica lá entre os 10 primeiros, aí vai corrigir a redação do cabra, fica lá com 7, 7,5. Aí o outro que estava atrás dele lá faz uma redação 9, 9,5 e pulou para frente. É isso que acontece. Então, se eu fosse fazer caixa, eu ficaria muito ligado nesse esqueleto aqui. Vamos lá. Vamos responder. Igual aprendemos a fazer o nosso esqueleto fixo, padrão. Resposta modelo. Como que fica a introdução usando o nosso modelo? Trata-se de análise no contexto da gestão de orçamentos de obras públicas acerca da curva ABC como ferramenta de classificação e priorização de insumos, com vistas a subsidiar decisão sobre sua adoção na ampliação da escola municipal. Contei a historinha que o texto do enunciado nos deu. Ó, recurso de autoridade na introdução. À luz das boas práticas consolidadas em gestão de projetos, aí você podia botar aqui um MIPOC, CEMIPOC, se quiser. Mas só isso aqui já está ótimo, só. Luz das boas práticas consolidadas. Gestão de projetos e das recomendações de órgãos de controle. Porque o TCU emite muito manual técnico de gestão de obra. Você citar TCU aqui, é batata. Os manuais saem tudo do TCU. Aí o objetivo da introdução, né? O presente texto tem por objetivo a definir a curva ABC e sua aplicabilidade para o orçamentista. B. Apresentar suas principais vantagens na gestão de custos. E C. Indicar limitações que devem ser consideradas. Correu.
que eu fiz aqui? Um resumo do que o texto vai ser desenvolvido. A introdução serve para isso. Você tem que contar na introdução tudo que você vai fazer no seu texto. Resposta modelo do desenvolvimento 1. Preliminarmente, cabe destacar. Agora aqui o nosso tópico frasal. O que a gente faz? Uma afirmação da pergunta. Cabe destacar que a curva ABC é uma ferramenta fundamentada no princípio de Pareto que classifica insumos em 3 grupos por ordem decrescente de importância econômica. Fecha o primeiro período. Eu não respondi ainda. Eu só identifiquei a pergunta. Agora sim, a gente vai responder. De acordo com as metodologias de gestão de projeto. Esse é o meu recurso de autoridade. Está vendo que eu não citei lei, não citei nada. Porque é muito difícil citar um. Você pode citar um autor aqui, por exemplo, o. Fugiu o nome do cara. Tem 2 livros dele. O Dória Matos. Lembrei. De acordo com a metodologia de gestão de projetos, eu podia ter citado aqui o Dória Matos, né, que ele é uma referência no Brasil de planejamento e controle de obras. Podia colocar ele como referência aqui tranquilamente. Vamos lá. Curva ABC organiza itens em. Aqui agora a resposta da pergunta. Né? A gente já fez o tópico frasal, nosso recurso de autoridade, agora a gente vai responder. Agora que a gente começa a ganhar conteúdo, nota de conteúdo. Curva ABC organiza itens classe A, classe B e classe C. Né? Para o orçamentista que vai gerir a obra, a curva ABC permite identificar os insumos mais relevantes, utilizar o uso gerencial, estruturar estratégias diferenciadas. Terminei. Conteúdo. Agora eu vou para o fechamento parcial, conclusão parcial do meu desenvolvimento. Né? Desse modo, que aqui é nosso esqueleto. Desse modo, verifica-se que a curva ABC é a ferramenta estratégica que permite concentrar recursos limitados onde terão maior impacto na economia global da obra. Mais uma afirmação da pergunta. Né? Nada mais uma afirmação da própria pergunta. Desenvolvimento 2. No que se refere às vantagens do emprego da curva ABC, observa-se que a metodologia agrega benefícios relevantes sob as óticas da eficiência de custos e controle gerencial. E nossa introdução. Agora a gente vai para o desenvolvimento da nosso conteúdo. E lembrando, primeiro, recurso de autoridade. Tópico frasal. Esse aqui é nosso tópico frasal. E esse aqui a gente começa o segundo período sempre com o recurso de autoridade. Conforme as práticas consolidadas na engenharia de custos, a primeira vantagem refere-se à organização, informações e otimização de estoques, redução de desperdício e uso eficiente de capital de giro, melhoria no suporte e tomada de decisões. Respondi a questão, vou para a minha conclusão parcial. Conclui-se pois que, né, o pois em aposto, né, ou seja, entre 2 vírgulas, de conclusão, tá? Conclui-se, pois, vírgula, vírgula, que essas vantagens combinadas conferem à curva ABC alto valor estratégico na gestão orçamentária de obras. Respondido. Mais um dia ganho. Agora a gente vai para a nossa conclusão. Ah, não, aqui ainda são 3, né? 3 desenvolvimentos. Como ficou? Por outro lado, convém examinar as limitações.
Aqui eu usei um conectivo de adversidade, né? Porque ele vai contra, né? Os dois primeiros desenvolvimentos que só estava falando de benefício, agora é uma coisa não tão legal, né? Então, vai ser um conectivo de adversidade. Por outro lado, convém examinar as limitações inerentes ao uso da curva ABC. Agora vamos para o recurso de autoridade. Primeira limitação refere-se, como aqui não tem não é uma explicação de conteúdo, é mais uma exposição, não teve recurso de autoridade, né? E não exigia, não pedia um recurso de autoridade. Né? Mas podia colocar, eu acho que fica até esquisito se não colocar. Mas vamos colocar aqui? Vamos colocar assim. Por outro lado, convém examinar as limitações inerentes ao uso da curva ABC, ponto, terminou o período. Agora, para começar aqui, a gente colocaria um recurso de autoridade. Segundo doutrinadores, né, ou você pode até citar o manual, ou Dória Matos, pode botar o Dória Matos aqui sem problemas, com certeza ele vai estar falando isso aqui. Segundo Dória Matos, a primeira limitação refere-se a simplificação excessiva. A divisão entre as classes pode não refletir adequadamente projetos com múltiplos itens de importância intermediária. Ponto. Onde o primeiro quesito. Segundo quesito. Segunda limitação importante é a consideração de interdependências, não consideração de interdependências. Aí eu explico. Né? Porque, assim, a banca, principalmente Sebrae, quando ela manda você citar alguma coisa, ela pede assim, lá no padrão de resposta do banco vai estar assim, citou a não consideração de interdependências, mas não explicou sobre, entendeu? Conceito 3. Para ganhar um conceito 4, citou corretamente a não consideração de interdependências e explicou corretamente, entendeu? Aí, por exemplo, se você não explicar corretamente, seria uma nota 7, e se você explicar corretamente, seria uma nota 10, por exemplo. São os conceitos lá que a banca vai colocando, é assim que o corretor te dá uma nota, ele não tira a nota da cabeça dele, ele vai encaixar o seu padrão de resposta com o padrão de resposta da banca. O que tiver igual a banca pediu, é nota inteira. Se tiver faltando alguma coisa, ele vai ponderando a nota. A conclusão parcial, né? Conclui-se desse modo que a curva ABC deve ser combinada com análises qualitativas de risco e revisões periódicas. Agora vamos para a nossa conclusão. Esqueletinho, padrão. Diante do exposto, considerando que a curva ABC permite identificar e priorizar os principais insumos, bem como que apresenta limitações que exigem compensação através de outras ferramentas. Né? Peguei lá meus 2 desenvolvimentos, fiz um apanhado e agora eu emito uma opinião. Opina-se que sua adoção é recomendável desde que acompanhada de análises qualitativas complementares. Fecho o período, vou para a conclusão final. Assim, ou por fim, né, ou dito isso, recomenda-se que a Controladoria Geral incentive o uso da curva ABC como ferramenta obrigatória, combinando-a com matriz de criticidade que cruze o valor da importância técnica, a fim de finalidade, né? Se você colocar junto é afinidade e separado é finalidade, a fim de
potencializar ganhos de eficiência sem comprometer a continuidade e segurança da execução. Mais uma discursiva. Vamos analisar ela? Quanto que ela ganharia de nota? Esqueleto. Seguiu perfeitamente. Produção, desenvolvimento 1, 2 e 3, mais a conclusão. 3 quesitos respondidos, P1, P2, P3, né? Conectivos padrão em todas as seções, argumentos de autoridade em cada parágrafo, conclusão forte com opinião mais recomendação, fato estimado entre 85 e 90. Esse 85 e 90 aqui, gente, foi... Não tinha erro de português, coisa errada, quando eu mandei a coisa corrigir, tá? Se você não tiver erro de português nenhum, a nota é 100, tá? Vamos para mais uma? É treino, meu amigo, treino. Saber você sair forte no discursivo. Enunciado, que é a prova do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Recente aí. Você tem noção, nessa prova aí só teve cabra fera. Só nome de peso. Vamos lá. O TCM São Paulo analisa as medições referentes ao serviço de terraplanagem de um aterro com corte de solo em um local. Transportado e compactado em outro local, sabe-se que. Aí ele deu aqui a massa específica do corte, massa específica solto, massa específica compactada. Aí ele pedia explicar o conceito de empolamento do solo, calcular e justificar o fator de empolamento do solo citado, explicar o conceito de eficiência operacional. Isso aqui tudo eu explico na minha aula lá, da planagem, né? O empolamento é a expansão do solo, o fator de empolamento é o inverso do empolamento. O fator de empolamento é inverso do coeficiente de empolamento, tá? Por exemplo, se eu tenho um fator um coeficiente de empolamento de 25%, o fator é o inverso, ou seja, 1 sobre 25, tá? Vamos lá? Ver como ficou essa discursiva? Usando o nosso jeitinho. Quando é uma... Ó, outra dica. Você viu aqui que não tem história, não tem nada. Numa discursiva dessa aqui, você poderia ir diretamente para o desenvolvimento da resposta que a banca está pedindo. Você não precisava fazer nem introdução nem conclusão, tá? Pode ir direto para a resposta. Mas é um modelo ideal, né? Introduçãozinha rápida. Trata-se de análise de aspectos técnicos fundamentais em aula de terraplanagem, notadamente o empolamento do solo, seu cálculo e o conceito de eficiência operacional e relevância para a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas. Pronto. Eu podia só parar aqui, ó. É que eu resolvi fazer tudo para fazer um modelo de dissertação, que essa aula aqui é sobre dissertação, né? Não é uma discurso, para uma prova que pede, por exemplo, 50% de estrutura, no caso da Caixa Econômica Federal, você teria que fazer essa estrutura aqui. Repetindo. Leia o edital. A nota discursiva vai ser o quê? CESP padrão é 95% de conteúdo, 5% de apresentação, estrutura e tal. Então, se fosse CESP, eu nem colocaria introdução aqui, não. Nem conclusão. Eu ia direto para a minha resposta. FGV também não está nem aí com se você está colocando introdução ou se está colocando conclusão. Em prova de engenharia, ela quer saber se você sabe ou não sabe. Então, como aqui é um modelo
que serve para todas as bancas, né? Eu resolvi colocar a introdução bonitinha aqui. Se eu parasse aqui no Tribunal de Contas, eu já teria uma introdução perfeitamente aceitável aqui, já não precisava mais que isso aqui. Se eu preciso de número de linhas, continuaria. O que eu parei aqui? Em conformidade. Aí eu ia falar as perguntas, né? Uma introdução mais completa. Aqui uma introdução resumida já seria ideal, ótimo. Se eu quisesse uma introdução completa, aí eu continuaria e faria dessa forma aqui, explicando o que seria, o que iria ser respondido, né? Uma peça técnica, necessariamente você precisa ter isso aqui, tá? É bobeira, mas faz diferença. Às vezes você perde um ponto só porque você não fez isso aqui numa peça técnica. Explicitar o conceito de empolamento, sua importância, apresentar o cálculo do fator, empolamento e esclarecer os conceitos de eficiência operacional. Morreu a introdução. Agora vamos para a resposta propriamente dita. Aqui eu já acho necessário daí você colocar o toque frasal. O, o reitor saber o que você vai responder. Você não vai colocar ali e responder, né? Como que ficaria isso aqui? Inicialmente, cumpre ressaltar que o empolamento é fenômeno físico crítico na engenharia de terraplanagem, de acordo com a TF. O frasal aqui, né? Nada mais fiz que uma afirmação da pergunta. Depois eu vou te ensinar como que chuta alguma coisa que você não sabe. De acordo com os conceitos consolidados da engenharia civil, que é o recurso de autoridade, ou argumento de autoridade, empolamento é o fenômeno pelo qual o material escavado experimenta uma expansão volumétrica em relação ao seu volume original do estado natural, expressa em porcentagem. Respondi o conceito de empolamento. Quando o solo encontra-se em estado natural, no terreno, seus grãos. Agora eu vou definir. Né? E a pergunta estava lá, perguntando para nós, era explicar o conceito de empolamento do solo. Para mim, o conceito aqui já foi suficiente. Mas a banca bendita tem padrões de correção e espelho. Então, não adianta só você parar por aqui, porque a chance de você não estar dentro de todos os conceitos que a banca exigia lá no padrão da correção é muito grande. Então, você tem que desenvolver melhor o assunto. Então, vamos lá. Quando o solo encontra-se em estado natural no terreno, seus grãos estão bem organizados, compactados, com espaços intersticiais reduzidos. Ponto. Conectivo lógico, né? Nesse sentido, pode escavar pela ação de equipamentos mecânicos, o rearranjo na posição dos grãos causa alteração estrutural. O ar passa a ocupar espaços entre as partículas que antes estavam comprimidas, resultando em um aumento significativo do volume total. E agora a breve conclusão. Compreender e quantificar esse fenômeno é imprescindível ao auditor, pois permite verificar se a medição de volumes está correta, explicar discrepância entre volumes de corte e volumes de aterro, serve como base para cálculo de custos de transportes e é fundamental para o controle de prazos. Esse padrão de resposta aqui seria para um estudo de caso, tá? Isso aqui, ou peça técnica, parecer técnico, porque você, além de explicar o conceito de empolamento que foi respondido nesse primeiro período, já está o conceito. Ainda você expandiu o assunto nesses parágrafos aqui, que é o que um texto de parecer técnico ou de estudo de caso necessita, tá? O desenvolvimento do tema.
Desse modo, verifica-se que o empolamento é fator crítico para evitar conflitos contratuais sobre volumes de materiais transportados. Geralmente, no parecer técnico, vai ser um caso lá que de uma fiscalização de obras, de uma auditoria, e encontrou que discrepância no volume transportado e no volume importado, e o fiscal foi indagado, e aí essa seria a resposta. Então, não tem nada demais. Né? Quem nunca ouviu falar de parecer técnico, a hora que ouve, fala, puta merda, né? Deve ser aquelas coisas de juiz fazer, sei lá, assusta, mas uma resposta um pouco melhor exemplificada. Vamos lá para o desenvolvimento 2. No que se refere ao cálculo do fator empolamento, que é o nosso início, né, do esqueleto, verifica se tratar de aplicação direta de conceitos de densidade. Conforme a prática consolidada em obras de terraplanagem, o empolamento é recurso de autoridade. Aqui nosso tópico para dar. O empolamento calcula-se pela fórmula específico C compactado sobre o peso específico solto menos 1, onde o PC é igual a massa específica no corte e o PS massa específica solta. Né? Aplicando os dados fornecidos, 2.000 por 1.600 menos 1, né, que é para dar em porcentagem, né? 25%. Esse é o nosso empolamento, coeficiente de empolamento. Isso significa que para cada metro cúbico de solo no corte, após a escavação, transformar-se-á em 1,25, né? Um acréscimo de 25%. Já o fator de conversão, né, é o inverso do empolamento, ou seja, 1 sobre 1 mais E, que é 80%. Né? Se você para analisar, 25%, inverso de 25% é 0,80. Então, tem gente que erra isso aqui porque tenta fazer direto e chega em 75%, é um quarto. E não é. Né? A razão é 1 sobre 1 mais E. Então, significa que 1 metro cúbico solto ocupará 0,80 metros cúbicos. Fechamento. Conclui-se, portanto, que esses fatores são críticos para a verificação da consistência entre volumes de corte e aterro para cálculo correto de quantidade de transportes. Então, como falei, se fosse uma auditoria, uma questão sobre um parecer ou um estudo de caso, seria lá um técnico sendo indagado, o fiscal de contrato sendo indagado, por que ele pagou, vamos supor, 125 metros cúbicos de terra, sendo que só foi cortado 100 metros cúbicos. Entendeu? Vamos lá agora. Desenvolvimento 3. Por outro lado, ainda no contexto de terraplanagem, aqui ó, a gente está né, um conectivo de soma, que é ainda no contexto de terraplanagem. Nosso esqueleto. Nosso esqueletinho. Por outro lado, ainda no contexto de terraplanagem, igualmente importante é compreender o conceito de eficiência operacional. De acordo com as normas técnicas de engenharia, eficiência operacional é a relação percentual entre horas que o equipamento foi efetivamente utilizado e horas totais disponível no canteiro, ou seja, o tempo que ele trabalhou e o tempo que ele ficou dentro do canteiro. Né? Ou seja, essa é a eficiência. Né? Eu pago um equipamento, por exemplo, de escavação diária.
for para empreitada, faz, né? Vai pagar empreitada. Mas se você estiver pagando na diária, é importante você saber quanto está sendo a eficiência se não está sendo logrado. Né? Porque na diária o cara tem que trabalhar pelo menos 8 horas o equipamento. Né? Quer dizer, o ideal seria 8 horas, né? Sabe que não trabalha. Diversos fatores reduzem essa eficiência, o deslocamento da máquina, reparos de campo, manutenção, descanso do operador, interrupções para instruções, considerando o quê? Que é mais um operador lógico. Esses fatores são praticamente inevitáveis. O equipamento dificilmente trabalha os 60 minutos completos a uma hora, né? Igual eu falei. Exemplificativamente, um caminhão que teoricamente poderia fazer 5 viagens por turno, na prática faz apenas 4, representando uma eficiência de 80%. Conclui-se desse modo que o esqueleto compreender a eficiência operacional é essencial para se custos unitários não são realistas. Né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Apropriação de serviço. Se você pegar pela tabela do fabricante do equipamento, ele vai te dar lá uma eficiência de 90%. Aí na hora que você vai para a obra, para a vida real, a máquina vai ter uma eficiência de 70%, 60%. O que isso faz diferença? Na hora de você orçar, né? Na hora que vem a planilha lá para você orçar, você sabe o seu custo. Seu custo vai ser maior, porque seu equipamento não vai trabalhar os 90% que ele tem lá no manual. Vai trabalhar 60%. Então, você tem que levar isso em consideração na hora de orçar. Né? Isso é o chamado apropriação de custos. A Banco Sebrae adora cobrar esse assunto. Verifica se a produtividade alegada é alcançável, fundamentar negociações sobre o cronograma e custos adicionais. Matamos mais uma discursivazinha aqui, tá vendo? Deu para perceber que as coisas já estão se conectando. Uma outra discursiva com outro tema você já vai conseguir andar bem? Então vamos lá. Vamos para a conclusão. Diante do exposto, considerando que o empolamento resulta em aumento de 25% no volume do solo, bem como que o fator de conversão de 0,80 permite dimensionamento correto de volume no aterro e que a eficiência operacional é determinante para a avaliação de produtividade. Opina-se que compreensão sólida desses conceitos é imprescindível ao auditor, é crucial ao auditor, é indispensável para a fiscalização da administração pública. Assim, recomenda-se que os auditores de controle externo incorporem essas análises às rotinas de fiscalização, exigindo documentação completa da medição e verificando a eficiência operacional de equipamentos, a fim de assegurar transparência e economicidade nos gastos públicos. Lembrando, isso aqui é o dito encaminhamento. No parecer técnico, isso aqui é indispensável, vale 1/4 da nota. Tá? Numa prova dissertativa normal, discursiva normal, se você fazer só os desenvolvimentos, é nota integral. Agora, num estudo de caso, num parecer técnico, é fundamental ter o encaminhamento, tá? Que nada mais é que essa aqui, ó. Você dá uma explicação do que deve ser feito agora que você identificou o caso. Vamos responder. Aqui é nosso padrão, né? Esqueleto, esquisito, cálculo, conectivo, fundamentação. Vamos para nossa quarta dissertação. Método de avaliação de imóveis. Quem vai fazer caixa aí, presta atenção.
foi cobrado no TCM de São Paulo 23 junto com essa outra que a gente acabou de fazer, tá? Olha aí a madeirada. Você ia conseguir fazer ou não? Um dos temas suscetíveis de análise dos auditores do Tribunal de Contas são os tipos de avaliação de imóveis urbanos e que tratam da MBR 14653 e 14632. Lembrando que tem uma aula sobre isso, tá? Avaliação de imóveis. Não subi a lei do canal não, mas vou subir. Tem uma lista de 60 questões resolvidas e comentadas, que também vou gravar. Eu achei melhor trazer primeiro a discursiva, porque a discursiva, gente, você tem que treinar uma vez por semana, pelo menos, tá? É o mínimo. E, ó, se tiver mais tempo, você faz mais, mas uma vez por semana você tem que fazer isso aí. Treinar discursivo, senão você nunca vai ficar bom em discursivo. Experiência própria, tá? Vamos lá. FEDS. Definir o método involutivo de avaliação de bens. Definir o método evolutivo de avaliações de bens. Vamos lá para o nosso esqueleto. Vamos montar. Trata-se de exame dos métodos involutivo e evolutivo de avaliação de bens previsto nas normas técnicas brasileiras, com foco na atuação dos auditores na análise crítica de laudos de avaliação imobiliária. Frasal da nossa introdução, né, que é uma afirmação da nossa pergunta. Aí a gente vai meter o recurso de autoridade, aonde a gente saiu, né, com essa afirmação, que é à luz da BNT-NBR 14653, o presente texto tem por objetivo, aqui é o nosso objetivo do texto, definir os conceitos fundamentais de cada método, demonstrando as suas aplicações e importância para a atuação do Tribunal de Contas. Se eu fosse vocês que vai fazer Caixa Econômica Federal, eu já salvava e gravava essa introdução. Porque a chance de cair a avaliação de imóvel na discursiva é muito grande. Você já está com a introdução pronta aqui, tá? Você só vai mudar aqui o objetivo, né? Ele perguntar quais são os métodos quantitativos de custo, os métodos de desapropriação. É a mesma introdução, você só vai mudar aqui no finalzinho. Então vamos lá para o nosso desenvolvimento. São os métodos. Aqui nosso esqueleto. Primeiramente, cabe destacar que o método involutivo representa uma abordagem distinta, particularmente relevante para a avaliação de terrenos com potencial de desenvolvimento. De acordo com a 14653, o método involutivo identifica o valor do bem alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade econômica e técnica, mediante hipotético empreendimento. Eu estou só arriscando as palavras-chave, tá? Isso aqui, se não cair na discursiva, vai cair no objetivo a 100% de certeza. Compatível com as características do bem e com a condição de mercado no qual está inserido, considerando esses cenários viáveis para execução e comercialização do produto. Respondido, agora a gente vai para o desenvolvimento da resposta. Nesse sentido, trata-se de abordagem prospectiva e o valor do imóvel é determinado a partir da análise de qual seria o melhor uso possível do terreno. É uma explicação do conceito de método involutivo, né, que é alicerçado no seu aproveitamento eficiente, mediante a comparação com um empreendimento hipotético. Aí agora aqui a gente faz uma exemplificação. Não era necessária essa exemplificação, mas para você mostrar que você domina o assunto, é legal. Na avaliação do terreno em zona comercial, calcula-se qual seria o valor de venda estimado de um edifício comercial de múltiplos andares,
deduz seus custos de construção, despesas de comercialização e lucro esperado, chegando-se ao valor do terreno. Conforme a doutrina técnica, o método involutivo pode identificar valor de mercado ou, com premissas especiais, um valor especial diferente do mercado ordinário. O mercado ordinário é aquele que é o quanto que vale ali fisicamente sem um apelo de potencial, né? É um metro quadrado, acabou. Vamos supor que eu estou com um terreno no centro de São Paulo, ali, beira-mar de Camboriú. Não tem preço no terreno ali, né? Pode custar 20 milhões. O mesmo terreno de metragem igual 3 quadras para trás vale 3 milhões. Por quê? Porque um prédio beira-mar vai valer muito mais do que um prédio de 3 quadras para trás. Então, o empreendimento hipotético é isso aí, que vai dar o valor do meu terreno não ser igual de 3 milhões para os dois ou de 20 milhões para os dois, porque o prédio que eu vou construir beira-mar é muito mais valioso do que um prédio, o mesmo prédio se fosse construído 3 quadras para trás. Esse é o método involutivo. Vamos agora desenvolvimento 2. No que se refere ao método evolutivo de avaliação, verifica-se que trata de abordagem fundamentada na decomposição do imóvel em seus componentes construtivos. Isso aqui, nesse método, eu sempre lembro de evolução como etapas de construção, né? Então, o terreno, para evoluir ele, eu tenho que construir a fundação, construção, acabamento e o empreendimento. Esse é o método evolutivo. Eu vou evoluindo, colocando mais dinheiro até valer o custo do investimento total, né? De acordo com a BNT-NBR 14653, o método evolutivo identifica o valor do bem pela somatória dos valores de seus componentes. Aqui eu dei o conceito do método, agora eu vou explicar o que é o método. Nessa linha de raciocínio, aqui é o nosso conector lógico, né? O valor total de um imóvel urbano é composto pela agregação de valor do terreno, valor das benfeitorias, né, que é construções e melhorias, e fator de comercialização. Dito isso, a fórmula é valor do imóvel é igual ao valor do terreno mais custo de reposição de benfeitoria depreciado vezes o fator de comercialização. Esse fator de comercialização é tabelado, tá? Precisa decorar. Essa formulinha é boa de decorar, pode ser cobrado. Vocês eu gosto de umas pontinhas também, então é perigoso cair. Exemplificativamente, né, dei o conceito, expliquei o conceito, agora vou dar um exemplo do conceito, né, para mostrar que a gente domina o assunto. Exemplificativamente, um imóvel residencial é avaliado considerando o valor do terreno, 200 mil. Custo depreciado da casa, 150 mil. E fator de comercialização 1, resultando em 350 mil que eu vou vender ele. Né? 200 mais 150 vezes 1, que é o nosso fator aqui. O que é esse custo depreciado da casa? Né? É porque ela já está construída ali, ela já tem um uso, já não vale mais igual nova, né? Se eu for considerar construir uma casa nova, vamos supor, custaria 200 mil. Mas ela já está usada, tem uma trinquinha ali, já tem que fazer uma pintura da fachada, arrumar um beiral e tal. Depreciado, tá? Vale 150 mil dos 200, tá? Aí agora eu vou fazer a conclusão parcial. Diferentemente do método evolutivo, o evolutivo é retrospectivo. Lembra que a gente falou que o involutivo é prospectivo, porque nós estamos prospectando o valor, né? Esse valor é estimado lá na frente, né? Porque
O empreendimento não está pronto. Já o evolutivo, o empreendimento já está pronto, né? Por isso que é retrospectivo, porque eu vou pegar, vamos supor, dele pronto e decompondo ele para chegar no nosso valor real. Conclui-se desse modo que o método evolutivo é adequado para a avaliação de imóveis já construídos e consolidados no mercado. Show? Dito isso, vamos para a conclusão. Diante do exposto, considerando que o método esqueleto, tópico, frasal, o método evolutivo é fundamentado na viabilidade econômica de aproveitamento futuro, bem como que o método evolutivo é baseado na decomposição de componentes existentes, evolutivo futuro, evolutivo existente. Opina-se que ambos os métodos possuem aplicações legítimas e complementares na avaliação de imóveis urbanos. Essa opinião, deixa eu fazer uma ressalva. Se é uma dissertação argumentativa, tem que ter, tá? Se falar só em dissertação e não falar argumentativo, não precisa ter. Mas se for argumentativa, dissertativa, argumentativa, precisa ter. Bem como as recomendações e encaminhamentos, tá? Para ser técnico, tem que ter os dois. Assim, recomenda-se que os auditores do Tribunal de Contas, ao analisar laudos de avaliação imobiliária, verifiquem se o método utilizado é apropriado às características específicas do bem avaliado, se os dados são técnica e economicamente justificados e se os cálculos seguem a norma técnica da BNT, a fim de, sempre vamos concluir com a fim de, assegurar fidelidade das avaliações que fundamentam decisões patrimoniais. Feito? Fica ligado, fator 653, Caixa Econômica, avaliação de imóveis. É uma das principais atribuições do engenheiro da Caixa, fazer avaliação de imóvel para financiamento. Essa lei tem que estar na ponta da língua. Por fim, vamos à nossa quarta discursiva para encerrar essa aula. CGM São Paulo, caiu esse ano, tá? Você está vendo que eu estou trazendo só questão de concurso de alto nível, né? Você vê como que cai. Curva S. Tá aqui, 30 linhas, manda explicar tudo isso aqui, direto para essa modelo. Vocês verem como que é tudo igual. Trata-se de análise das boas práticas de gestão de projeto acerca da curva S para controle financeiro de obras públicas e suas aplicações práticas. O objetivo do texto é examinar o conceito da curva S, sua leitura em casos de atrasos e adiantamentos e as situações específicas em períodos determinados, as vantagens de sua utilização e os requisitos para sua elaboração. Vamos lá fazer a nossa introdução, né? Esqueletinho padrão, resposta, desenvolvimento. Preliminarmente, cabe destacar que a curva S é a representação gráfica da evolução física-financeira de um projeto, derivando seu nome do formato visual similar a um S. É a curva acumulada, tá? Curva acumulada dos gastos. Curva S, para quem não lembra, quanto maior a inclinação, né? Vamos fazer uma curva S aqui. Quanto maior essa inclinação, vamos supor que ela fosse mais deitada assim, a inclinação aqui, quanto maior essa inclinação, ou seja, a tangente, maior o gasto nesse período de tempo. Por tempo, né? Então, nesse período de tempo aqui, ó, tive um gráfico, um gasto específico, né? Porque é a inclinação da reta. Gasto expressivo.
porque muito custo aqui, muito gasto em pouco período de tempo. Já nessa outra curva aqui, essa outra curvinha que está quase deitada, olha o tanto de tempo que eu demorei para gastar, né? Essa é a nossa curva S. De acordo com as metodologias de gestão de projetos, quando o custo acumulado realizado permanece inferior ao custo acumulado planejado, a obra está atrasada. Quando ultrapassa o planejado, está adiantado. Na obra em questão, houve atraso até o sexto mês, quando valores se igualaram em 200 mil e, posteriormente, adiantamento terminado em um mês. Na questão, ele deu, ó, eu não trouxe o gráfico aqui, mas ele tinha um gráfico lá, tipo uma banana, a gente chama de gráfico banana, que é a curva inicial do projeto. Vamos supor que ele teria que seguir isso aqui. Se eu tenho uma curva que vai mais ou menos assim, ou se eu tenho uma curva que vai mais ou menos assim, significa que eu estou ou acima do planejado ou abaixo do planejado. Pode ver? Eu tenho tempo aqui, tempo é o mesmo para todo mundo. Né? Essa área aqui que fica entre, chama de curva banana, que é onde a gente faz as análises para ver a altura aqui, ó. Essa altura entre as duas linhas vai nos dar muita informação a respeito de cronograma de físico financeiro. Dito isso, está aqui o desenvolvimento, né, da 1 e 2. Na obra em questão, houve atraso até o sexto mês, quando os valores igualaram 200 mil, posteriormente adiantamento, terminando um mês. Se refere ao período específico, terceiro mês a obra estava atrasada, um mês, havia... Ou seja, aqui está explicando como o comportamento do gráfico lá. Se você não sabe analisar um gráfico de curva S, você não conseguiria responder essa discursiva. Aqui eu estou para te mostrar o nosso esqueleto padrão, como serve para responder qualquer tipo de discursivo. Está vendo aqui que a gente fez a introdução do desenvolvimento, um breve destaque aqui sobre a curva S, e depois já começamos analisando os parâmetros da curva. Né? Viu que eu estava atrasado até o sexto mês e, posteriormente, adiantamento, terminando um mês antes. Então, começou a atrasar, depois acelerou e terminou um mês antes. O que você pega os períodos específicos, do terceiro mês a obra estava atrasada, um mês, e havia gasto 40 mil de 30 planejado. Né? Ó, então, 10 mil gastos a mais do que o planejado. Igualmente, no quarto mês, mantinha-se o atraso de um mês, com gasto de 100 mil, 30 abaixo do previsto. Aí a resposta da outra pergunta. A outra pergunta. Conclusão. Diante do exposto, considerando que a curva S integra informações de prazo, custo e ferramenta visual unificada, bem como que sua aplicação exige base de dados sólidos de programa financeiro. Vocês viram aqui? Nosso esqueleto, 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 esqueleto. Opina-se que sua utilização é indispensável para a fiscalização de obras públicas. Assim, recomenda-se que gestores implementem a curva S como instrumento rotineiro, assegurando coleta confiável de dados e análise crítica de variações, a fim de garantir controle efetivo de prazos, custos e desempenho das obras como recursos públicos. Ok? E, conclusão. Agora, eu fiz um breve síntese das nossas discursivas, os temas, né? Projeto básico, curva ABC, empolamento, métodos da avaliação e curva S. As provas, ó, TCS, CTM, TCM. Agora aqui, ó,
eu recomendo que você imprima, tá? Que é a nossa lista de conectivos, tá? Material de apoio. Conectivos fixos do nosso esqueleto, né? Que é introdução, conclusão, desenvolvimento 2. Aqui alguns exemplos de como usar recursos de autoridade, né? Um checklistzinho pré-prova, né? Como que você vai fazer, ó. Identificar todos os quesitos denunciados, se eu conheço a lei, a norma base do tema, vou contar quantas respostas são esperadas, preparei mentalmente meu esqueleto, né? Vamos seguir aquela minha dica de novo. Olhei para a prova, lá para a pergunta. Vou fazer assim, ó. Vou escrever tema, vou escrever qual que é o tema da minha dissertação. Aí eu vou vir aqui, vou elencar aqui daí minha intro. Aí eu vou escrever aqui, trata-se de tal, vírgula. Aí vou lá, meu D1. Aí aqui no D1 eu vou abrir uma árvore, tá? Conforme a pergunta, aí eu vou colocar aqui, vou botar aqui tópico tal, eu vou usar no meu D1. Aí eu vou listar o meu recurso de autoridade, que eu vou usar no meu desenvolvimento. Vou listar o que eu sei sobre a pergunta que a banca está me fazendo, colocar todos os quesitos que ela está me pedindo. Por fim, eu vou fazer a minha conclusão parcial. Isso aqui tudo no rascunho da minha discursiva. Por quê? Porque daí eu não preciso fazer rascunho, escrever a discursiva para depois eu escrever a definitiva. Isso toma muito tempo. Isso aí é coisa de iniciante, coisa de amador, coisa de escola, gente. Nunca você vai fazer 2 discursivas. Escrever um rascunho e depois passar o rascunho limpo, isso aí, esquece, isso aí, quem te ensinou isso aí foi a tia da escola. Mandava você escrever no lápis para depois escrever na caneta. Entendeu? Concurseiro de alto nível faz o rascunho e passa direto para a curva de resposta definitiva. O rascunho que ele faz é isso aqui, eu estou te dando um supra-sumo. Tá? Aí você vai fazer o mesmo com o D2, e aí você vai fazer o mesmo com a conclusão, vai elencar aqui que você vai usar os encaminhamentos, importantíssimos encaminhamentos, o seu tópico frasal, a sua opinião, seu tópico frasal, opinião e os encaminhamentos para a conclusão final, afim, tá? É isso aqui, ó. Conseguiram pegar o esqueleto? Conseguiram? Conseguiram, né? Mas não tem como, né? Mais explicar isso aqui só se eu pegar na tua mão para escrever. Beleza? Olha lá. Quer que eu pegue na tua mão? Vou pegar na tua mão, então bora lá. Olha lá. Introdução, vou abrir o trata-se. Vou fazer meu recurso de autoridade. Vou fazer o desenvolvimento da minha pergunta. E ver se os objetivos foram respondidos e conclusão parcial. Quer dizer, esquece. Na minha introdução, vou fazer a minha introdução, vou abrir o trata-se, vou mencionar a lei do assunto, né? Em lei, norma, direito administrativo, constitucional, se quiser pôr aqui, você tem que pôr. Tá? Aí você vai ter o objetivo, o presente texto,
tem por objetivo, que é nosso esqueleto, lembra, né? E ver se foram claramente listados os objetivos do texto. Os objetivos do texto é responder as perguntas, tá? Desenvolvimento. É da mesma forma, começar com o conectivo preliminarmente, cumpre, destacar e tal. Fazer daí o conectivo lógico do tópico frasal com recurso de autoridade, e desse modo conclui-se, portanto, entendeu? E aí a conclusão, né? Do jeito que a gente viu. Geral. Exercícios práticos para você fazer. Tema: lei de acesso à informação. Ser anunciado fictício. Vai lá, tá? Isso aqui pra você treinar. Bom, ó, pra você treinar. Agora uma lista aqui, ó, de conectivos avançados e práticos. Trata-se de, além disso, desse modo, todavia, porquê, entretanto, por exemplo. Mais umas diquinhas para você fazer prova, tá? Faça um rascunho aqui, ó, igual eu falei para você, a prova, conectivo, argumento, desenvolvimento, inclusão, aquele tópicozinho que eu te mostrei como você faz. Perguntas aqui, eu fiz um FAQ de perguntas mais feitas. Quantas linhas deve ter uma dissertação? Ora, depende do edital, depende da prova, né? TCE Minas Gerais, vão ser 2 de 60 linhas. TCE Mato Grosso do Sul foi 3 questões de 20 linhas e uma peça técnica de 60 linhas. O concurso da Caixa, se não me engano, são 30 linhas. Né? Leia o edital. Posso usar eu em algum momento? Jamais. Sempre terceira pessoa. Precisa citar o nome do artigo exato da lei? Não precisa. Se você sabe, com certeza, coloca. Senão você bota geral. Precisa. Posso desviar do esqueleto? Não é recomendado. O esqueleto é fixo, é de segurança. Se você entende que você não precisa pôr uma conclusão bem elaborada, corta, faz só uma linhazinha, introdução, ajusta, mas segue o esqueleto. Se eu tiver 5 quesitos, faço 5 parágrafos. 5 parágrafos. Tá? 5 perguntas, 5 parágrafos. Não sei se a minha opinião final é forte. Tem que ter 3 elementos. Síntese dos pontos que você abordou no texto. Opinião clara, né, se for uma dissertação argumentativa ou um parecer técnico ou estudo claro. E a aplicação prática, ação prática, que seria as recomendações e encaminhamentos. Coloquei alguns temas prováveis que eu acho. 1433, LGPD, Lei de Acesso à Informação, Gestão de Custos, Avaliação de Imóveis, Auditoria de Controle Interno, responsabilidade fiscal, governança pública, eficiência de gestão de recursos. Aqui está nosso esqueleto. E parabéns, você completou o mini curso de dissertações. Agora, o que você vai fazer? Vai fazer uma por semana, até o dia da prova, praticando assuntos que estão no seu edital, usando esse nosso esqueleto, tá bom? Pratique até que fique automático, tá? O que é o automático? É você lembrar a estrutura no texto na sua cabeça. Você olha para uma questão, eu treino discursivo assim, eu não fico escrevendo discursivo, eu fico fazendo o nosso esqueminha aqui, que é, eu pego a folha, né? Pego a folha e escrevo lá, tema, aí escrevo qual que é o tema. Aí eu venho para introdução, aí eu escrevo como seria a introdução. Trata-se de, lá. Deixa eu lembrar a norma, não,
sua Constituição, o seu direito e tal, coloca aqui. Faço pergunta para mim mesmo. Como que a banca poderia cobrar isso aqui? Vamos supor se cai esgoto na discursiva lá, quais são os tipos de lagoa, né? Vou botar aqui, no desenvolvimento aqui, o tópico frasal, que seria a afirmação da nossa pergunta. Aí eu vou botar aqui o recurso de autoridade, que seria a norma de tratamento de esgoto. Se eu não lembro o número da norma, coloco a doutrina, coloco o Azevedo Neto, que é um autor conhecidíssimo, né, na área de hidráulica, hidrologia e tal. Aí coloco o desenvolvimento do meu tempo, tudo que eu sei sobre esse tipo de lagoa, e aí eu faço uma conclusão parcial. É assim que eu treino discursiva, eu não vou ficar perdendo tempo escrevendo um monte de discursivo. Obviamente, uma vez por semana você vai ter que escrever uma discursiva completa. Mas quando você está estudando questão objetiva, que você vê, putz, essa questão é foda, hein? Aí você pega e faz isso aqui, ó. Faz esse rascunho aqui que eu estou te mostrando aqui, ó, que já é suficiente. Beleza? Obrigado. Quem ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um like aí que ajuda o professor a manter esse canal mais empolgante. Aos poucos vamos melhorando. Já melhorei. Aprendi a configurar muita coisa aqui e estou melhorando cada vez mais. Beleza? Dito isso, fiquem com Deus e até a próxima.